Oi, eu sou Verusca Fialho, ceramista idealizadora do Ateliê Ventre da Terra, que fica em Campinas. Eu conheci a cerâmica há 22 anos. No ano de 2000, eu comecei a frequentar um curso e me apaixonei permanentemente. Acabei mudando minha trajetória profissional, fui cursar artes visuais na Unicamp, me especializei em arte e educação e desde então eu venho produzindo, pesquisando, ensinando e aprendendo muito com a cerâmica. E hoje eu vim te convidar para conhecer um pouquinho mais desse universo tão vasto e apaixonante. Confere aí o que vai rolar nessa videoaula. Eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa arte milenar, vou contar como são os processos cerâmicos, como é o trabalho aqui no ateliê, falar sobre as relações simbólicas e poéticas com o material, com o barro, com os processos e técnicas, e vou ensinar também uma técnica de modelagem para você fazer aí na sua casa com materiais simples e baratos. Vem comigo! Falar da história da cerâmica em pouquíssimos minutos é extremamente desafiador. Primeiro porque, se tratando de uma história milenar, qualquer recorte que eu faça, muita coisa importante vai ficar de fora. Segundo, que as datas são imprecisas e não há consenso entre os pesquisadores, tanto em relação a datas quanto a acontecimentos. Eu escolhi falar então sobre alguns momentos que eu considero importantes pontos de inflexão, momentos onde a cerâmica se desenvolveu significativamente ou tomou novos rumos. E aí eu vou tratar um pouquinho mais de detalhes sobre como ela se desenvolveu aqui no Brasil. Mas é claro, são poucos minutos e é só uma pincelada histórica. E para começar eu te pergunto, qual você acha que foi o primeiro objeto a ser produzido em cerâmica? Não podemos afirmar com certeza qual foi a primeira peça confeccionada em cerâmica, mas a peça mais antiga de que se tem notícia até agora é uma Vênus, encontrada no sítio paleolítico da República Tcheca. Estima-se que ela foi produzida entre 29.000 a 25.000 a.C. É curioso pensar que a peça mais antiga não carregava uma função utilitária, mas provinha de uma necessidade humana também importante, a necessidade de expressão. Curioso pensar também que esse tipo de estatueta foi encontrado em diversas regiões do mundo que, em princípio, não tinham comunicação entre si. Elas foram produzidas também a partir de outros materiais, como pedra ou osso, e acredita-se que tinham uma função mítica, relacionadas à abundância e à fertilidade. Dito isso, podemos afirmar, segundo os atuais estudos, que a cerâmica só veio a se desenvolver muitos anos depois, na Era Neolítica, há aproximadamente 8.000 anos. A palavra cerâmica vem do grego kéramos, que significa terra queimada. Por isso, seu desenvolvimento está atrelado à dominação do fogo pelos humanos pré-históricos. O fato da cerâmica ser um material resistente ao tempo e sua matéria-prima ser abundante contribuiu para que ela se desenvolvesse em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Na China e no Antigo Egito, há registros de artefatos cerâmicos de mais de 5.000 anos. Além da cerâmica de uso cotidiano, nas tumbas dos faraós foram encontrados vasos ou urnas com óleos, perfumes e vinho. Podemos notar que, para além da função utilitária, existia desde os primórdios uma preocupação estética. A necessidade de produzir de forma mais rápida e também mais simétrica deu origem à roda de oleiro, ou torno como chamamos hoje. Sua invenção é atribuída aos sumérios há cerca de 3.000 a.C., na antiga Mesopotâmia, mas há registros mais antigos que sugerem que já era utilizada na Índia por volta de 4.000 a.C. Eram confeccionados de madeira ou ferro e o movimento era feito pelos pés. Há ainda quem atribua a invenção do torno aos egípcios. Aos egípcios devemos também a invenção do primeiro esmalte, a pasta egípcia, de coloração azul turquesa, que surge entre 2.000 a 1.000 a.C. De grande imponência e harmonia, a cerâmica grega também merece destaque. É importante fonte de informação histórica sobre a evolução cultural e política da Grécia Antiga. Mas em matéria de conhecimento cerâmico, sobretudo na porcelana, é extremamente significativa a contribuição chinesa, facilitada pela abundância dessa matéria-prima na região. Devemos aos chineses o aprimoramento dos conhecimentos sobre materiais, técnicas e queimas. A descoberta arqueológica dos guerreiros de Xi'an, exército em terracota composto por mais de 8.000 esculturas entre soldados, cavalos e carruagens, evidencia o domínio chinês da arte cerâmica há milhares de anos. No século XVI, a exportação da cerâmica chinesa influenciou enormemente a produção em outras partes do mundo.
Como é sabido, cada cultura interpreta e ressignifica as influências artísticas vindas de fora de forma particular. No Brasil não foi diferente. Mas antes de tratar das influências vindas do exterior, vamos falar dos povos originários. As primeiras manifestações cerâmicas no Brasil se deram muito antes da colonização pela civilização marajoara. A cultura marajoara ocupou parte do território brasileiro que hoje corresponde ao Pará, por volta de 400 até 1400. Produziam cerâmica tanto de caráter utilitário quanto decorativo, como vasos, potes, estatuetas, urnas funerárias, tangas e brinquedos, ornamentadas com padrões geométricos e coloridos com tintas naturais. Eram comuns representações zoomórficas e antropomórficas, sobretudo de figuras femininas e também formas compostas por parte humana e parte animal, que tinham relação com suas crenças. A cerâmica produzida na região é um elemento de resistência cultural, permanecendo com fortes traços da extinta civilização e sendo reconhecida internacionalmente por sua complexidade e beleza. Os povos indígenas de diversas etnias e regiões do país também têm uma rica produção cerâmica tanto utilitária quanto decorativa, e os padrões e ornamentos variam e diferem conforme seus modos de vida. Os povos africanos escravizados certamente também contribuíram com seu modo de fazer cerâmica. Devido ao apagamento cultural sofrido por essas etnias em nosso país na época da colonização até os dias atuais, são escassos os registros da cerâmica de matriz africana. Assim como nas culturas indígenas, os padrões, cores e estilos variavam conforme as etnias. Com os portugueses, se instalam no Brasil as primeiras olarias e fábricas de telhas, ainda no século XVI. As imagens sacras também têm destaque, mas a influência portuguesa mais marcante provavelmente tenha sido a azulejaria, que chega ao Brasil no século XVII. Inicialmente, os azulejos eram importados em forma de painéis, em sua maioria com cenas bíblicas ou retratos de paisagens, até que passaram a ser fabricados no Brasil, ampliando as padronagens e temas. Importante citarmos também a influência da intensa imigração japonesa no início do século XX, que com sua tradição ancestral contribuiu grandemente para a difusão da cerâmica em nosso país. Como já dito anteriormente, com a imigração e a importação da cerâmica de diferentes partes do mundo, somada à produção nacional, cada região foi se aprimorando de forma particular, evidenciando traços da cultura local junto à influência das culturas externas. Atualmente, temos no Brasil uma vasta e diferenciada produção cerâmica e grandes artistas que nos representam aqui e no exterior, seja através da cerâmica utilitária, decorativa ou escultórica. Recentemente, a cerâmica artesanal, produzida pelas comunidades tradicionais, bem como pelos estúdios e ateliês, vem novamente conquistando espaço, seja nos lares, aos cafés e restaurantes da mais alta gastronomia. Agora eu vou falar do processo cerâmico. O processo cerâmico é lento e envolve muitas etapas, então é importante ter disciplina e paciência. Mas antes de entrar com mais detalhes no processo, eu quero comentar que a cerâmica é um universo vastíssimo. A gente tem uma infinidade de possibilidades, de combinações, então não é exagero dizer que a cerâmica rende estudo para uma vida inteira. Então eu quero deixar claro que aqui eu vou falar dos processos do ateliê Ventre da Terra. Não tem certo e errado, cada ceramista trabalha de uma maneira, cada ateliê é mais envolvido com uma certa etapa do processo, então eu vou comentar como que as peças são feitas aqui, tá bom? Então, antes de falar detalhadamente sobre cada etapa do processo, eu queria mostrar aqui para vocês a diferença de cada etapa, né, do início ao fim, a peça recém-modelada até a peça finalizada, para vocês observarem o quanto é fascinante. Aí não vai dar para ver todos os detalhes que eu vou falar, mas a gente tem uma diferença, além do que a gente consegue ver, né, pelo vídeo, que é essa diferença significativa de cor e de redução, né, de tamanho. A gente tem uma diferença também de som, de textura, de superfície, de temperatura. Então, a cada etapa, ela vai passando por transformações bastante significativas. E é muito legal observar esse processo do início ao fim.
Aqui é onde eu vou dar a forma para a peça, mas sem me preocupar ainda com maiores detalhes. Aqui é onde eu vou dar os acabamentos, então nesse ponto eu vou deixar a peça do jeito que eu quero, mexer em todos os detalhes e deixar ela pronta. Aqui é o ponto de osso, quando ela tá seca para ir para queima, é o ponto de maior fragilidade da peça, ela tá rígida, mas ela tá extremamente frágil. Aqui é a peça, até aqui a gente tem argila, aqui a gente já tem a cerâmica, já vou explicar com mais detalhes. Aqui eu também tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, porque alguns tipos de esmalte se descolam facilmente da peça. E aqui a minha peça já tá pronta, eu vou precisar ter o mesmo cuidado que eu tenho com qualquer cerâmica. Então, vamos lá para as etapas do processo. Bom, a etapa número 1 é a sova. Então, antes da gente começar a fazer qualquer peça, a gente sempre vai amassar bem o barro. A gente amassa bem o barro para compactar a massa, para distribuir a umidade e para tirar alguma bolha de ar que possa ter no interior dessa massa. Se ela for para o forno com uma bolinha, essa bolha pode expandir durante a queima e provocar a perda da peça. Eu queria ressaltar que a etapa 1 é a sova, aqui no Ateliê Ventre da Terra. Tem muito ceramista que prepara a própria massa. Nas comunidades tradicionais, por exemplo, a argila é extraída da natureza, com todo cuidado e respeito para ser trabalhada. Aqui eu recebo a massa pronta, direto do fornecedor, ensacadinha e pronta para o uso. Então, a gente faz a etapa número 1 aqui, vai ser amassar o barro. Então, vamos lá. Depois de uma boa sova, eu vou modelar a minha peça. Então, a argila vai estar num ponto de umidade ideal, que eu posso deformar para poder dar a forma que eu quero. Então, aqui eu já mostrei para vocês uma peça recém-modelada. Ela ainda é possível de deformar, né? Então, a gente vê aqui que eu posso ainda movimentar essa massa e mudar a forma dela. A etapa número 3, então, é a secagem. Não uma secagem completa ainda, uma secagem parcial. Eu vou deixar a argila ficar um pouquinho mais seca para que eu possa trabalhar a superfície e dar os acabamentos. Esse ponto a gente chama de ponto de couro. Então, tá aqui a minha peça recém-modelada que eu mostrei, né? Ela ainda deforma. E aqui tá a minha peça no ponto de couro. Esse é o ponto de couro. Ela não deforma mais, dá pra ver que ela já encolheu um pouco, né? Então, se eu quiser fazer algum tipo de intervenção, tirar algum arranhão, fazer algum ajuste na borda ou no corpo da peça, é nesse momento que eu vou fazer, no ponto de couro. No ponto de couro, eu também posso usar uma tinta chamada engobe, que é uma tinta à base de terra que a gente usa na massa crua. Eu posso fazer alguns tipos de textura, uma escrita. Então, é nesse ponto que a gente dá os acabamentos finais e deixa a peça do jeito que a gente quer para ela receber a primeira queima. A próxima etapa, então, é a secagem. Agora sim, a gente vai deixar a peça secar completamente. Então, aqui ela ainda tem umidade, né? Ela tá firme, mas ela tem umidade. E aqui ela tá num outro ponto, aqui ela já secou. Esse aqui é o que a gente chama de ponto de osso. Esse, ponto de osso, ponto de couro e ponto de osso. Dá pra ver a mudança, principalmente pela cor, né? Então, no ponto de osso, ela tá pronta para ir pro forno. Já tá completamente seca, ela ainda tem água molecular que ela vai perder no forno, mas ela tá pronta para receber a primeira queima. Agora, a minha peça já foi pro forno, recebeu a primeira queima que a gente chama de biscoito. Essa aqui é uma peça no biscoito. Então, vamos olhar a diferença da etapa anterior, ponto de osso e biscoito. Então, ela sofreu uma nova transformação. É na queima de biscoito que a peça vira cerâmica. Ela vai sofrer uma transformação na estrutura molecular, aqui ela já é uma peça permanente, a gente não pode mais retroceder no processo. Então, dependendo da minha peça e do resultado que eu quero, eu posso parar nesse ponto, com a peça no biscoito. Inclusive, eu esqueci de comentar que no ponto de couro, vamos lá de novo. No ponto de couro, aqui onde ela ainda tem um pouquinho de umidade, eu posso dar um polimento nessa peça, que a gente chama de brunido. Então, eu vou friccionar uma ferramenta contra o corpo da peça, que vai deixar ela lisa e vai fazer com que ela fique menos permeável, tá? Então, se eu quiser parar aqui no ponto de couro e der um polimento na peça, eu tenho uma permeabilidade menor da peça depois da queima. Então, a gente poderia parar no biscoito, dependendo do resultado e da peça que eu quero fazer.
Mas aqui no ateliê a gente continua em geral, né, nem sempre, mas em geral a gente continua com esse processo. Então a peça passa pelo biscoito e em seguida a gente vai fazer a esmaltação para que ela mude também o aspecto da superfície. Então aqui eu tenho a peça que biscoitou, né, como eu já mostrei para vocês. Eu vou limpar essa peça para tirar qualquer sujeirinha, qualquer poeira, passar um paninho úmido ou uma esponjinha úmida, sem excesso de água, para ela receber o esmalte. Aqui a gente tem a peça esmaltada. Então, aqui é a peça no biscoito e aqui a peça que já recebeu o esmalte. Então, a gente pode ver que esse esbranquiçado é o esmalte. É uma tinta é uma tinta diferente das tintas convencionais, né? Que a gente tá acostumado. Pode ver que ela é meio empoeiradinha. Então, o aspecto antes da queima nunca é o que vai ser depois, né? Geralmente ela tem esse aspecto mais pálido mesmo, mais esbranquiçado. E aí a gente vai para a última etapa aqui no ateliê, que é uma outra queima, uma segunda queima. Aqui eu queimo em forno elétrico a 1240 graus, mas tem uma infinidade, como eu disse para vocês, de possibilidades de queima, de fornos, de curvas de queima, e cada uma vai dar um efeito, um resultado diferente. Então aqui eu vou mostrar para vocês a peça queimada, já colorida. Muda a superfície, muda o aspecto da superfície, muda a cor, muda a textura. E aí uma peça tá pronta. Então vamos olhar de novo a primeira e a última, como elas se transformam completamente. Então esse foi o processo cerâmico do início ao fim. Eu usei a mesma massa, a mesma quantidade de argila, a mesma técnica para a gente conseguir visualizar como que as transformações vão acontecendo. Agora eu queria fazer uma outra consideração importante. Você já parou para pensar de onde vem seu material? Se o seu fornecedor de argila tem uma licença ambiental, você recicla o seu material aí no seu ateliê, a sua argila, o seu esmalte? Já parou para pensar na toxicidade dos materiais que você utiliza? Se ao longo do processo pode estar envolvida alguma exploração de mão de obra? São coisas importantes para a gente pensar. Então vamos fazer cerâmica, mas com consciência e responsabilidade. Você já parou para pensar que a peça que você modela hoje pode ser um achado arqueológico daqui a centenas ou até milhares de anos? Quando a gente faz cerâmica, seja ela utilitária ou escultórica, a gente deixa um pouquinho de nós. O movimento das suas mãos, o modo como você planeja a peça, interage com o material e até escolhe as cores, tudo isso diz algo sobre você. Como você se diferencia das outras pessoas? Como a sua produção traz a sua assinatura? E aqui eu não estou falando de um carimbo ou um nome, e sim da sua marca, da sua identidade. Agora eu peço licença para falar um pouco do meu trabalho. Ele é inspirado na observação da natureza, nas suas formas, cores e movimentos. Por isso eu gosto de trabalhar as formas em constante transformação. Elas falam do tempo, dos ciclos, do que está por vir, do que quer nascer, da constante mutação que é inerente à vida. Falam da vida, mas também da morte. Guardam uma profunda relação com o feminino. Não um feminino relacionado ao gênero, mas feminino enquanto energia que habita qualquer ser. Essa relação provém da materialidade da Terra, que desde os primórdios está associada à fartura, à abundância, à geração e manutenção da vida, ao acolhimento e à proteção. É a energia materna, a Terra-mãe. Assim, as formas esféricas são recorrentes, por trazerem a noção de completude e conforto. Para mim, elas representam ninhos ou úteros simbólicos, de onde a vida eclode para prosseguir seu ciclo: nascimento, perpetuação, morte. E você, qual mensagem gostaria de deixar para a humanidade? Agora eu vou demonstrar uma técnica para a produção de uma peça chamada pint, ou pint pot, ou belisco. Você já vai ver por quê. Mas antes a gente precisa sovar a massa. Como já foi dito, uma boa sova vai refletir em todas as etapas posteriores do processo, desde a modelagem até a queima. Então a gente vai, só relembrando, a gente vai amassar o barro
que é para uniformizar bem a massa e tirar qualquer bolha de ar que possa ter no seu interior. Se essa bolha vai para o forno e expande durante a queima, ela pode provocar trinca e até a perda da peça. Então vamos lá. A gente vai usar materiais bem simples. Uma madeira. Se você não tiver uma madeira, você pode usar também um EVA. Um EVA que a gente encontra em qualquer papelaria. É um material simples, barato, leve, lavável e ele pode substituir a madeira. Mas se você tiver algum retalho de madeira ou alguma marcenaria próxima de casa, a madeira ajuda também. A madeira ou EVA é a superfície onde a gente vai amassar o barro para não grudar na mesa. E a outra ferramenta importante tá aqui, as mãos. Só isso por enquanto. A técnica que a gente vai usar para amassar o barro chama cara de boi. Tem outras técnicas também, mas são todas mais ou menos uma variação dessa. Tá? A gente pega uma quantidade de barro que fique confortável entre as mãos. As mãos vão abraçar o monte e a gente vai fazer movimentos em espiral. Assim o que está dentro vai para fora, o que está fora vai para dentro. O corpo também ajuda nesse movimento, a gente faz um movimento de vai e vem. Você pode colocar uma perna para frente e a outra para trás para ajudar a dar firmeza. E aí a gente vai fazer um movimento empurrando a argila para frente e para baixo. Para frente e para baixo. E espiralando essa massa. Já vou mostrar. Então a gente coloca as mãos aqui na lateral do barro, punhos virados para cima, o meu dedão tá aqui. Eu vou abraçar o barro com as mãos e vou empurrar para frente. Vou girar, empurrar. Quem trabalha mais é a palma. Então é a palma que vai ajudar a pressionar a argila para frente, para baixo, para frente, para baixo. O dedo só vai dar um apoio aqui, ele não vai espremer a massa. Aqui tá a cara de boi. A gente pode observar que a massa espiralou. Então o que estava dentro foi para fora, o que estava fora foi para dentro. E aí com esse movimento de espiral, a gente vai uniformizando a massa completamente. Percebe que o corpo vai junto, não são só as mãos que trabalham, o corpo todo ajuda no movimento. Depois, com um pouquinho de prática, a gente pode acelerar um pouco mais. Depois de fazer esse movimento repetidas vezes, nossa massa está pronta para trabalhar. E agora a pergunta que não quer calar. Quantas vezes eu faço esse movimento? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço durante as aulas, e a resposta que as pessoas mais ouvem durante as aulas também é: depende. Na cerâmica a gente não tem resposta pronta, para nada. Então quase tudo depende. Uma coisa interfere na outra, sempre um fator está atrelado ao outro, então a gente precisa responder com cautela a essas perguntas. Então no caso de sovar a massa, por exemplo, vai depender de como você recebeu o seu barro. Se é um pacote novo, se ele já foi usado, se ele está bem compactado ou não, se ele foi estrudado a vácuo pelo fornecedor, enfim, tem diversas questões para a gente avaliar. A gente vai percebendo como a massa tá, se ela tá agradável para trabalhar, se a umidade está bem distribuída. Uma dica que eu dou, por exemplo, é se você perceber que a argila está ressecando muito ou que ela já está ressecada, pega um borrifadorzinho de água, dá uma borrifada, amassa um pouquinho e vai hidratando esse barro para ele ficar mais agradável para trabalhar. Mas, respondendo a pergunta da Sova, amassa bastante que você não vai se arrepender, isso vai interferir depois nos resultados, tá bom? Bom, depois que a gente amassou bem o barro, vamos pro pinte. A gente vai precisar das mesmas ferramentas, essas aqui, tá? A madeira pode permanecer para ficar como proteção para sua mesa ou para o lugar onde você está se apoiando, mas a gente vai usar mais são as mãos mesmo, tá bom? A gente vai pegar um pedacinho da argila, daquela argila que foi sovada, você separa
uma bolinha, tá? Pode ser do tamanho de uma laranja ou de um limão. Aqui tem aproximadamente 300 gramas para você ter uma noção. E aí a gente vai pegar esse pedaço aqui e vai fazer uma esfera. Agora que a gente já fez a esfera, vamos pensar numa coisa interessante. Por que a gente parte dela? Qualquer ângulo que eu olho uma esfera, eu preciso ver a mesma coisa. Então isso nos ajuda também a ir desenvolvendo o olhar e o tato. Então a gente vai começar a aprender a ver com a mão. É importante lembrar também que na cerâmica a gente trabalha com a tridimensionalidade. Então se eu trabalho com a tridimensionalidade, todos os lados da minha peça, todos os ângulos são importantes. Então eu posso ver uma coisa de frente e de repente achar que tá super legal e a hora que eu viro não tá tão legal assim. Então eu vou observar a minha esfera, ver se tem mais alguma calosidade, se tem alguma depressão, se tem algo que eu possa aprimorar um pouquinho mais e vou treinando esse tato e esse olhar, tá bom? Não precisa estar perfeita, é legal a gente lembrar também que a gente está fazendo um trabalho artesanal e as imperfeições são super bem-vindas, mas vamos começar a desenvolver esses sentidos também um pouquinho mais. Aqui também você pode deixar um pote com água próximo para hidratar a sua bolinha sempre que for necessário. Cuidado com o excesso de água fragiliza a peça, então a gente vai hidratar, como eu disse, quando for necessário. Com moderação, molha o dedo um pouquinho, umedece um pouquinho e passa ele na argila se você observar que ela tá rachando, que ela tá ressecando demais, tá bom? Sem excesso. Agora a gente vai começar a abrir essa esfera. Então eu vou escolher um ponto dela qualquer. Eu vou escolher, por exemplo, aqui que já tem uma depressãozinha e vou começar a abrir a minha esfera. Então eu, com o polegar, eu vou fazer uma pressão aqui no centro da esfera para começar a abrir. Com uma mão eu vou segurar a bolinha e com a outra eu vou fazer essa pressão. Lembra que a gente comentou do nome da técnica, que é pinch ou belisco? A gente vai beliscar essa peça. Com uma mão eu seguro a bolinha e com o polegar eu vou afundando a minha mão para ir formando uma parede e ao mesmo tempo encontrando o fundo. Então eu vou fazendo esse movimento, vou girando a minha esfera e vou abrindo a parede. O que é importante aqui? Primeiro, a gente pode trabalhar com uma forma que eu já imaginei, que eu já projetei, já visualizei e tentar chegar nessa forma. Ou eu posso simplesmente ir fazendo o movimento e deixar a argila também ir me conduzindo e vendo o que acontece no decorrer do processo. O importante, então, é que a parede fique uniforme. Eu vou abrindo para encontrar o fundo vai ficar com mais ou menos 1 centímetro de espessura e a parede pode ficar ligeiramente mais fina. Na verdade, vai depender do modelo de peça que eu vou fazer. Lembrando que aqui eu peguei aproximadamente 300 gramas, mas o tamanho, a quantidade de argila vai depender da peça que eu quero modelar, tá bom? Então, o meu trabalho aqui, o meu exercício aqui vai ser manter essa parede homogênea. Se ela tiver 1 centímetro, ela tem que ter 1 centímetro em toda a volta. Se eu tiver meio, ela também precisa ter meio em toda a volta. Então é isso que eu vou desenvolver aqui. O pinch é uma técnica super legal, que eu gosto muito, acho que é um ótimo treino e eu recomendo fazer muitas vezes. É um excelente exercício, além da gente conseguir produzir pequenas peças, ou até maiores também, a gente desenvolve esses sentidos, né, que eu tava falando antes, do tato, do olhar. Com o pinch, a gente se aproxima também das características do material, a gente consegue começar a perceber melhor a argila, como que ela reage aos meus movimentos, se eu preciso ir mais lento ou mais rápido, se a pressão precisa ser maior ou menor, se eu preciso umedecer um pouquinho a peça e assim por diante. Agora eu vou colocar num outro ângulo aqui para vocês visualizarem melhor o movimento.
Agora que a parede chegou na espessura que eu queria, né, mais ou menos homogênea, eu vou esperar essa peça secar um pouco para chegar no ponto de couro, que é o ponto onde a gente trabalha a superfície da peça, a gente trabalha os acabamentos. Então, pequenas imperfeições, alguns riscos, calosidades que a peça possa ter, ou essa bordinha um pouco mais irregular, se eu quiser alisar, se eu quiser deixá-la diferente, eu vou trabalhar no ponto de couro. Aqui é importante dizer que a secagem vai depender de muitos fatores, vai depender do clima. Aqui, por exemplo, hoje está bastante seco, então ela vai secar mais rapidamente. Vai depender da espessura da minha peça, do tamanho, do tipo de argila que eu estou usando. Então a gente tem que acompanhar a secagem com bastante atenção para intervir no ponto certo. Por aqui minha peça já chegou no ponto de couro, então não consigo deformar mais. Se eu aperto, ela não responde mais ao meu movimento, mas eu consigo ainda trabalhar essa superfície, porque ela ainda tem umidade. Eu vou usar esse torninho de mesa, que facilita olhar todos os ângulos da peça, eu posso girar o torno, mas você pode usar também em casa um jornal, tá? E aí você gira ele para observar todos os ângulos também. Também vou usar uma esteca, que é uma ferramenta própria para cerâmica, mas você também pode usar o que você tiver em casa. Então, por exemplo, uma faquinha de patê para alisar a parede da peça, tá bom? Então, a gente vai friccionar, fazer uma pressãozinha, uma leve pressão da esteca contra o corpo da argila, e assim a gente vai alisando essa superfície. Então, eu vou fazer isso em todos os ângulos, em todas as partes que eu quiser fazer algum tipo de correção. Eu vou passar a minha esteca, tem esteca de vários formatos e a gente escolhe conforme aquilo que a gente acha que é mais interessante para o nosso trabalho. Aqui essa borda também eu quero deixar um pouquinho mais regular, então eu vou passar a esteca aqui também, para ficar mais próximo do resultado que eu quero obter. Outra ferramenta bacana para usar em casa é uma esponjinha úmida. Uma esponja comum de cozinha, você umedece, aperta ela bem, tira o excesso de umidade e aí ela ajuda a alisar a superfície. Uma dica é usar a esponja só depois de ter usado a esteca, porque a esponja vai umedecer de novo a sua peça. E para trabalhar com a esteca, a gente precisa dela um pouco menos úmida, mais sequinha. A outra dica, se você não puder trabalhar na sua peça no mesmo dia, embrulha ela direitinho com um plástico ou com um pano úmido, que é para manter a umidade e ela não secar completamente. A gente quer que ela seque para chegar no ponto de couro. Mas se ela secar demais e chegar no ponto de osso, onde ela já tá dura, a gente não consegue mais dar os acabamentos finais. E aí ela tem que ir direto pro forno. Então aqui tá minha pecinha finalizada, feita na técnica do pinte. Agora ela vai secar e quando ela estiver completamente seca, ela vai pro forno para a primeira queima. Treina bastante, varia os formatos, as quantidades de argila. E quanto mais você praticar o pinte, mais craque você fica nas próximas técnicas. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode escrever pra gente. A cerâmica para mim é mais que um ofício. É um modo de viver, de me relacionar com as pessoas, com a natureza e com o meu cotidiano. O fazer cerâmico nos aproxima da nossa natureza primordial, da nossa ancestralidade, do nosso modo mais genuíno de expressão. Nos ensina a lidar com o tempo de uma forma mais saudável, mais coerente, nos ajuda a compreender os ciclos e nos entender como parte de um todo maior, interconectado. A
argila aceita e reage aos nossos movimentos, mas nos coloca limites. As transformações e surpresas decorrentes do processo nos ajudam a abrir mão do controle. Através da prática cerâmica, trabalhamos a paciência, a disciplina e a aceitação. Aprendemos a olhar para a vida e as pessoas de um jeito mais generoso, respeitoso e flexível. Quando modelamos o barro, estamos moldando a nós mesmos. E para finalizar, eu quero agradecer sua atenção até aqui e dizer que esse vídeo não tem intenção de formar nenhum ceramista, mas de aproximar o público do fazer cerâmico. Então, se você gostou, procura um ateliê aí na sua região, na sua cidade, vá fazer uma visita pessoalmente. Eu tenho certeza que os colegas ceramistas vão adorar te receber. Apoie a arte, apoie a cerâmica, apoie a difusão cultural e o fazer artesanal. Até a próxima!